Eu fiz em primeira discussão. O vereador Luiz Carlos Anastácio solicita apreciação em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a segunda discussão na noite de hoje. Está em discussão, em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei. O vereador Lilico solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto número 49/2008, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, Lilico. Justificativa de voto do vereador Lilico e, posteriormente, do vereador Lilico. Presidente, demais vereadores, eu gostaria de estar agradecendo a todos os vereadores por ter me acompanhado nesse projeto, ter votado. É uma justa homenagem à dona Mercedes, uma pessoa que trabalhou muito pela filantropia de nossa cidade, uma pessoa que fez muito pelas pessoas carentes aqui de nossa cidade, muitas entidades, e fica o meu agradecimento a todos vocês pela essa justa homenagem a ela. O vereador Olímpio Jorge Nabem, o Euripinho, solicita a palavra como líder de seu partido. Tempo, 5 minutos, vereador Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores, quero cumprimentar na pessoa do Jorge Odécio Ramos, o Orlandinho, o Juninho, que faz parte do grupo do Camarões. Eu quero, senhor presidente, através dessas palavras, levar ao conhecimento da população o brilhante projeto que o Camarões, que representa uma comunidade importante de nossa cidade, iniciou esses dias em nossa cidade. Em parceria com a Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria do Esporte, vem atendendo, no Cavalgando, doutor Otávio, mais ou menos 200 crianças inscritas, fazendo um projeto brilhante ligado ao esporte. Isso engrandece a nossa cidade, isso envaidece a nossa cidade, deixa a gente como esportista, como colaborador, como amigo daquele pessoal, pelo trabalho que vem realizando. Tenho certeza que esse foi um pontapé inicial dessa comunidade, que vai realmente crescer cada vez mais em nossa cidade. Eu tomei a liberdade, como líder, de falar, porque é muito importante quando a gente vê pessoas fazerem projetos, uma comunidade voltada realmente para o próximo, tentando tirar essas crianças da rua, onde a gente vê noticiários frequentes de coisas desagradáveis, e a gente vê agora um trabalho voltado realmente para o jovem. É uma comunidade que já tem uma representatividade na nossa cidade, através do carnaval, através da sua equipe de futebol, e vai engrandecer cada vez mais, vai crescer cada vez mais, e eu estou tomando a liberdade de dar os parabéns para todos aqueles que estão trabalhando, toda a diretoria, em função desse projeto brilhante, que eu tenho certeza que é um pontapé inicial para outras vitórias que virão com o tempo. Quero aproveitar a oportunidade também, senhor presidente, o Anselmo Leonel presente aqui na Câmara. Nós tivemos aqui várias discussões na casa, como vereador, eu tive a oportunidade de ser questionado por Vossa Excelência, quando eu disse que o campo da Portuguesa seria gramado. Quando nessa casa nós fizemos várias proposituras pedindo que gramasse o campo de futebol da Portuguesa, doutor Otávio, que representa hoje, um fato histórico, porque ali foram feitos futebol, Paulinho Furacão está aqui, diz que jogou no campo da Portuguesa, nós até brincamos, né, existe uma oportunidade, e hoje eu vejo, não só atender o lado esportivo, como gramando aquele campo de futebol, atendendo, senhor Existo, o presidente Existo, atendendo a população daquele bairro, com relação à escola, nós temos a creche Ogum Beira-Mar, que é comandada pela Ivone, que eu quero aqui parabenizar, temos ali escolas municipais,
Temos ali casas que frequentemente moradores nos procuravam, principalmente na época da seca, da poeira, que às vezes o campo exercia. E nós tivemos a oportunidade, junto com o João Minaré, meu companheiro, que também nessa luta esteve, várias oportunidades em gestões anteriores, né, João? Num gabinete, pedindo para que gramasse esse campo. Hoje, embora saibamos que o campo já iniciou o campeonato varziano, mas o importante, doutor Otávio, em tudo isso é o mérito. O importante de tudo isso é ressaltar o trabalho da Secretaria de Esporte, do secretário de Planejamento, o secretário de Obra, daquelas pessoas que trabalham em função de melhorias para a nossa população. Eu tenho certeza agora, com o campo gramado, além de atender o lado do esporte, vai atender também a população daquele bairro adjacente. E aproveitando a oportunidade, senhor presidente, também quero, ligado ao esporte, dizer que fiquei muito feliz quando fizeram o campo de futebol do tão sonhado do bairro Nogueira. Embora fez de uma forma emergencial para atender o campeonato atual, o Muxê, que realmente é um representante daquele bairro, sempre nos cobra. Essa casa, várias vezes, fiz requerimentos solicitando um campo de futebol para aquele local, para atender esse lado esportivo, doutor Otávio, de um bairro que realmente representa e tem história dentro do cenário esportivo. E isso também me comove. E quero aproveitar a oportunidade de dizer que não vai ficar apenas nisso, doutor Otávio. Já estou entrando com um requerimento pedindo para que se grame, para gramar o campo de futebol do bairro Nogueira. Aquele bairro, aquele pessoal precisa realmente desse campo de futebol, desse lugar de lazer. Eu tenho certeza que, oxalá, futuramente, projetos e projetos irão ser feitos nesse campo quando ele estiver dando condições para que isso possa ser realizado. Por isso, eu como esportista, ligado realmente à área, como o doutor Otávio, todos os vereadores da casa, que têm suas representatividades, senhor presidente, e também enaltecendo o trabalho de Vossa Excelência, que mora naquele bairro, que tem certeza também luta e vem lutando para a gente dar melhorias para aquele bairro que recebeu recapeamento e outras melhorias mais. Tenho certeza que eles que estão nos assistindo sabem muito bem que essas benfeitorias vêm de encontro com reivindicações, com luta, de uma administração que realmente pensa na população em todos os bairros. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei número 51/2008, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira Mandioquinha, que dá a denominação de Clei Benedetti Leme, a rotatória que especifica a rotatória que fica no entroncamento da Avenida Dom José de Matos Pereira com as ruas Mário Petrone e Josefa Escalão Domingues, no bairro Zequim Amêndola. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei. Com a palavra, o autor da propositura, o vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente fica feliz quando consegue colocar o nome da denominação do Clei Benedetti, infelizmente triste por outro lado, que é um amigo de muitos anos que eu conheci e que conviveu comigo desde o primeiro mandato, sempre nos ajudando, doutor Otávio, quando trabalhava na Guanabara, e hoje, infelizmente, Deus o levou. E está a Rita nos vendo nesse momento, que é uma pessoa que a gente adora muito. Ele não tem muitas palavras para falar dele, que é um amigo que a gente nem tem como falar de pessoas boas, tanto quanto era o CREI. O CREI
era uma pessoa que não media esforço para ajudar o próximo. Trabalhava muito, lutou muito nessa vida, e quando conseguiu seus ideais, Deus deu e Ele tirou. Mas Deus sabe o que faz, e Ele está vendo esse momento onde Ele está, que Ele está vendo nós. Eu escolhi essa rotatória, doutor, que é lá perto da Implante, justamente onde ele começou lá, que montou sua firma, está indo bem, e graças a Deus, a Rita está tocando, o Giovando, que é seu sócio, e que ele perdeu a sua vida num grave acidente perto de Goiás. Mas eu espero que vocês votem por unanimidade nesse projeto, que é um projeto que eu pensei muito em ver o local para colocar numa avenida ou numa escola, mas infelizmente não tinha ruas próximo à Implante. Tinha essa rotatória que a Rita vai cuidá-lo com muito carinho. Muito obrigado, que eu tenho a dizer, senhor presidente. Ô, vereador, eu queria só uma parte. Senhor, desculpa, eu estava emocionado, não prestei atenção no seu silêncio. Eu percebi, nobre vereador Mandioquinha, eu queria uma parte para parabenizá-lo pela lembrança, para parabenizá-lo pela atitude. O Clay é um jovem batalhador, de excelente caráter. Fica até difícil usar, querer dizer, querer transformar em palavras o sentimento que brota no nosso coração no momento em que nós falamos da pessoa do Clay, a quem Vossa Excelência acaba de fazer a lembrança, homenageando com o nome de uma rotatória, que eu tenho certeza que vai ser aprovada por essa casa. O Clay é um jovem empreendedor, formado, iniciou o seu próprio negócio, e um negócio que, mesmo hoje, na sua ausência, prospera bastante, através da Marta, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Banespa, no departamento jurídico do Banespa, e por quem eu tenho uma admiração imensa. A Marta, apesar de uma profissional eficiente, foi surpreendida por um desses imprevistos do destino, que a nós não cabe avaliar, temos que deixar na dimensão de Deus, mas ela superou esse baque e vem cuidando não só dos seus filhos, como do seu negócio, com muita propriedade. Então, a sua lembrança é realmente muito, muito importante, e eu gostaria, mais uma vez, de parabenizá-lo, porque lembra o nome de um jovem empreendedor e que investiu na vida, investiu nos seus negócios, e que, infelizmente, quem somos nós para julgar as atitudes de Deus Todo-Poderoso o levou tão cedo. Mas parabenizo mais uma vez Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor tem a parte. Caro colega Mandioquinha, quero parabenizar por essa propositura, falar no nome de Clay Benedetti. Eu tive a oportunidade de conhecer a sua esposa Marta, os seus filhos estudam com os meus filhos, estudaram, e no momento muito brilhante da sua carreira, o destino levou. Sabemos que ele foi contemplado recentemente como gente que é notícia, né, senhor presidente? E mostrando o empreendedor que acreditando na nossa cidade, fazendo um trabalho brilhante. Infelizmente, o destino o quis assim. Nós sabemos que, infelizmente, não podemos fazer lembrança, homenagem, né, para as pessoas em vida, como gostaríamos de estar aqui, dando um título de cidadão para ele, em relação a tudo que ele tem proporcionado para a nossa cidade, uma pessoa que tem gerado emprego, acreditou na sua empresa, tudo mais. Mas, infelizmente, não podemos lembrar dele em vida. Nós estaremos, você com essa propositura, parabenizo, está lembrando dessa rotatória tão perto do local onde ele se iniciou. Eu tenho certeza que toda a família e ele estará, toda a família entende nesse momento difícil, e nós aqui da casa só parabeniza por essa propositura. Parabéns, Mandioquinha. Obrigado. Você só tem a ilustrar esse projeto. Muito obrigado.
Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão. O vereador Euripinho, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno da Casa, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Sebastião Rodrigues Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a redação final na noite de hoje por unanimidade. Em discussão única, está no complemento nele? Da ordem do dia ainda, em discussão única, já são os requerimentos? Os requerimentos que estão na ordem do dia. Não, então, no complemento estão os balancetes. Primeiro são os requerimentos, depois os balancetes. Depois os Os balancetes. requerimentos que estão por vista e adiamento, depois os balancetes. Então, em discussão única, vamos iniciar os requerimentos. Primeiro, requerimento número 190/2008, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando providências visando informar se existem estudos. Pois Desculpa, não, vereador. nós entramos na questão Luiz dos Carlos requerimentos. Anastácio, sim. Todos. Eu Todos. pediria a Os Vossa requerimentos Excelência, da ordem do dia, que são todos que estão com pedido de que vista. com pedido de vista da sessão passada. Eu pediria a Vossa Excelência, se assim o senhor permitir, 5 minutinhos para nós sentar e discutir aquela questão do tempo, porque, evidentemente, que nós não discutimos isso hoje. Né? Eu acho que... Vereador, eu gostaria de fazer uma... tentar Até porque nós fazer uma conversamos, eu proposta. e o senhor. Sim. Aquela proposta feita anteriormente, de 10 minutos para cada vereador, prorrogável por mais 5, pode ser, vereador Luiz Carlos Anastácio? Englobando todos os requerimentos. Todos os requerimentos do vereador. Ótimo. Vai por vereador. Ótimo. Tá ok? Tá ok, desculpa. Então, tá mantido aquele acordo inicialmente Isso. feito. Em discussão única, primeiramente, o requerimento 190/2008, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia. Vereador Otávio Alves Garcia tem o requerimento número 190 e o requerimento número 252. Vamos colocar em discussão de acordo aqui, indo na sequência. Estão em discussão os requerimentos número 190 e 252/2008, de autoria do vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Com adiamento de 10 dias ao vereador suplente Dr. Oswaldo Cael Filho. Está em discussão os Eu quero requerimentos. discutir. Não, está na sequência da ordem do dia, vereador André. Tá. O vereador Otávio gostaria de discutir os requerimentos, vereador? Presidente, eu pediria a Vossa Excelência venha para falar daqui mesmo, que eu quero ser bem objetivo e rápido. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com suas presenças, meus caros amigos barretenses, telespectadores, eu quero só dizer aos senhores vereadores que não pude discutir esse requerimento nas duas sessões anteriores e quero aproveitar e dizer a Vossa Excelência que, em virtude de problemas de saúde, eu não pude comparecer. Mas eu quero só deixar bem claro que o motivo desse requerimento deve-se ao fato de que
Na Avenida 11 é uma mão de duplo sentido e que o problema se acumula na Rua 32, bem como na Rua 34, no período da manhã, no período de volta da meio-dia a 1h e no período da tarde. Por quê? O fluxo de veículos no sentido da 32, que é centro, ou melhor, que é bairro passando pela lateral do centro, tem colocado dificuldades no sentido do fluxo de veículos da Avenida 11, quando se dirige aos pais, levando seus filhos, alunos, para o Pluscoque, a escola existente na região dos Lagos. E, em virtude disso, nós estamos pedindo aqui, solicitando que se colocasse ou um semáforo ou pelo menos um agente de trânsito. Mas um agente de trânsito que, nesse momento, fosse eficaz no sentido de coordenar o trânsito e respeitando, inclusive, a questão de limites para dar uma sequência normal do fluxo normal do trânsito na Avenida 11, entre as ruas 32 e 34, que tem causado problemas e irritação a diversos munícipes. Esse é o objetivo no sentido de tentar resolver. Já com relação ao requerimento 252, que é o senhor prefeito, simplesmente para ver a possibilidade de se proceder à abertura das creches aos sábados e domingos. São reivindicações feitas por munícipes que simplesmente eu quero deixar bem claro que não é lei, não é nada, já fui questionado a respeito, é mero requerimento onde o senhor prefeito vai ver da possibilidade de assim proceder, facultando, inclusive, as mães que trabalham durante os sábados possam continuar deixando seus filhos na creche. Evidentemente que aos funcionários que exercerem e que, se o senhor prefeito assim acatar, e que tiverem que exercer esse labor, evidentemente que o vereador Paulo já tinha até questionado o problema de questão de horas trabalhadas. Nós vamos respeitar o ponto de vista daqueles que, assim o proceder, terão, evidentemente, a remuneração adequada e altura, bem como pode-se estudar uma preferência do funcionário para se trabalhar de formas alternativas, para que também não tire do funcionário municipal o sábado ou o horário de funcionamento da creche com relação ao seu lazer. Eu ouvi, parece-me que um comentário na imprensa local, de que o senhor prefeito estaria imbuído o intuito de proceder à abertura das creches um sábado à noite. Isso já, para mim, foi uma surpresa e ele deve ter, na qualidade de administrador, deve ter tido alguma razão e algum motivo para isso. O objetivo desse vereador seria com relação à abertura das creches aos sábados, para que desse às mães a possibilidade de exercer os seus trabalhos durante o sábado na parte da manhã e os filhos ficarem a contente e seguro. Vereador Paulo, uma parte concedida? Vereador doutor Otávio, obrigado pela parte. Eu gostaria de colocar 2 adendos, embora é um requerimento de grande alcance social, mas aí na questão de servidores, saber se tem servidores suficientes para atender a demanda, né? E se acaso, em sinal positivo, que vai ter as aberturas da CEMEIS, se vai ser pago hora extra ou banco de horas. Tá? Essas aí são informações importantes aos servidores e também alterar, no caso aí da reivindicação de creche para a CEMEIS, né? Isso aí seria os adendos que eu gostaria de colocar no requerimento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Perfeito, meu caro vereador Paulo Correia. Eu acato a manifestação de Vossa Excelência porque realmente vem a valorizar não só o funcionamento, se isso ocorrer, bem como valorizar o funcionário municipal que no exercício do seu mistério estará sendo remunerado à altura e a contento das reivindicações, não só do poder público, mas como também do cidadão barretense. Meu muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o requerimento. Primeiramente, o requerimento número 190/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com o voto de Vossa Excelência, vereador Luiz Carlos Anastácio. Não, aprovado também. Aprovado por unanimidade. O vereador Luiz Carlos Anastácio quer justificar o voto. É o próximo, então. Em votação, o requerimento número 252/2008,
de autoria do vereador Otávio Alves Garcia. Está em votação o adendo apresentado pelo vereador Paulo Henrique Correia. Primeiramente, o adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sou contra. Com voto contrário do vereador Luiz Carlos Anastácio. Vou justificar por quê. Tá. Está em discussão, em votação, o requerimento no seu texto original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Justificativa de voto do vereador Luiz Carlos Anastácio, o Paçoca. Senhor presidente, eu quero fazer duas justificativas. Uma é explicar o motivo que eu votei contra o pedido de o adendo do vereador Paulo Henrique Correia. Primeiro, pela questão aí de perguntar do banco de hora e a questão das horas extras. Tá? Eu acho que o prefeito tem condições de contratar servidor público, já tem servidor até concursado, e colocar para que a creche possa funcionar aos sábados, sim. E não vai trazer nenhum gasto a mais daquilo que for pagar em hora extra, se ele, sabe bem o senhor disso, se ele contratar funcionários novos que já têm, às vezes, esperando a sua oportunidade de ser chamado. Quero parabenizar o vereador Otávio Alves Garcia. Isso, sim, é um requerimento que vem de encontro com aquilo que a nossa bancada pensa, que é beneficiar a comunidade, beneficiar aqueles mais humildes, mais necessitados, aquelas mães que trabalham no sábado e necessitam de creche, e não há necessidade de banco de hora. Banco de hora é prejudicial ao servidor público municipal e a qualquer cidadão trabalhador que seja ele, ou no poder público ou no privado, só prejudica. Por isso que eu votei contra, respeito o vereador, a solicitação do adendo do vereador Paulo Henrique Correia, mas sou contra por esse motivo. E quero parabenizar o vereador e gostaria que o prefeito atendesse a esse requerimento, chamando aqueles concursados que estão aí esperando, e é uma oportunidade que o vereador Otávio Alves Garcia está dando para que está solicitando, pedindo. Eu acho que o prefeito deveria atender, sim. Chegou a hora, né? Até porque só tem mais aí 6 meses para ele fazer algo para chamar a atenção da população. É abrir nas creches ao sábado. Justificativa de voto do vereador Paulo Correia, posteriormente do vereador André Luiz Rezende. Senhor presidente, o vereador Luiz Carlos Anastácio, o Paçoca, talvez não tenha ciência de que não tem educadora para ser chamado. E, basicamente, nas CEMEIs, esquece creche, nas CEMEIs são educadoras e não tem educadoras no concurso para ser chamadas. Por isso que a gente questionou. E se a resposta for banco de horas, vai ter um posicionamento contrário deste vereador que vos fala. Ótimo. Por isso que eu fiz a pergunta. Vai ser pago hora extra ou vai ser banco de horas? Se for banco de horas, Vossa Excelência pode ter certeza que esse vereador vai ter um posicionamento contrário, mas tem que ser indagado. E com relação às educadoras, não tem educadores para ser chamado em concurso público. Justificativa de voto do vereador André Luiz Rezende. Embora eu tenha votado a favor do requerimento, perguntando, eu faço referendo às palavras do vereador Paulo Correia, só que eu acrescento mais uma coisa. Eu acho que não pode se obrigar quem já tem uma jornada hoje a cumprir, aumentar a jornada e ter hora extra. Eu acho que se quisesse fazer, falta planejamento. Não em época de eleição, querer correr se não tem concurso. Concurso tinha que ser feito até o começo do mês. Então não adianta querer correr agora e querer obrigar quem são os funcionários agora a cumprir mais um dia, seja com hora extra, seja com banco de horas. Eu acho que se for uma adesão voluntária, quem quiser trabalhar, até aí tudo bem, porque está beneficiando a população. Mas não se pode, num momento desse, obrigar funcionários a começar a trabalhar aos sábados à noite, simplesmente por uma questão eleitoreira, por não se prever antes da lei da eleição. Justificativa de voto do vereador Euripinho. Senhor presidente, esse assunto é um assunto polêmico. Nós entendemos que tem que ser estudado
com calma pelo prefeito, ele tem intenção já de implantar numa determinada escola, de uma CEMEI. Nós sabemos que não tem funcionário suficiente para poder atender a demanda. O concurso em vigor chamou todas as páginas que estavam, chamou todas, educadoras. E nós sabemos também que o prefeito tem procurado fazer o possível para zerar o número de pedidos de creche, de CEMEI, né, de mães que solicitam no dia a dia. Foi inaugurado agora recentemente o PROAPA, do bairro Rios. Então, é um assunto complexo. Nós entendemos que, uma vez ele implantado, Claudionor, ele realmente tem que estar preparado, o prefeito, porque ele vai ter que adequar tanto a parte de funcionário, a parte financeira, para poder atender um requerimento de grande de propositura do doutor Otávio, mas entendemos que há necessidade de um estudo muito detalhado, porque entendemos que existe os prós, existe os contras. Eu não quero me opinar em relação a esse assunto, porque é polêmico, senhor presidente, mas entendemos que o fato das discussões, do prefeito estar disposto a estar implantando isso, ele terá, dentro dos departamentos competentes, um estudo para poder implantar ou não determinada propositura. Justificativa de voto do vereador Claudionor Risse. Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste, até pela TV Barretos, funcionários, eu gostaria de colocar a minha opinião sobre esse muito feliz projeto do vereador Otávio Alves Garcia. Convém aqui lembrar que muitas mães trabalham aos sábados e algumas até aos domingos. Portanto, muito oportuno esse pedido de se abrir as creches aos sábados. Quero felicitar o colega Dr. Otávio e lembrar que a questão de se viabilizar a abertura das creches aos sábados será problema do prefeito. Não nos cabe agora e aqui, que o tempo urge e é curto, ficar discutindo de como será feito, se através de concurso, se vai pagar horas dessa forma ou daquela, mas sim, não devemos nos fugir do mérito, aliás, muito feliz, como eu já disse, do projeto, que é a abertura aos sábados das creches. Portanto, vamos esperar que o senhor prefeito viabilize e abra as creches aos sábados. Como será feito, será problema da assessoria do prefeito. Obrigado. Em discussão, os requerimentos número 349 e 377/2008, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior, o Lilico. Eu peço para falar do local. Vereador aqui. Um minuto só, vereador Lilico. Havia pedido de vista para os dois. O primeiro, o pedido de vistas ao vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela legalidade, senhor presidente. Pela legalidade. O outro é o Cláudio. O outro, o vereador, o requerimento número 377, com um pedido de vistas ao vereador Claudionor Ritti. Senhor presidente, todos os requerimentos para os quais solicitei vista, sou pela normal tramitação. Eu sei quem é. Estão em discussão os requerimentos. Vereador Lilico, pode fazer a discussão da sua mesa, vereador. Presidente, demais vereadores, toda a população de Barretos que nos vê pela TV Barretos. Primeiro requerimento, presidente, minha autoria 349, eu venho solicitar ao prefeito se há possibilidade dele estar revendo as taxas de arbitragem da Liga Barretense,
dos árbitros e dos representantes. Eles já vêm recebendo essa taxa já há 3 anos, o mesmo valor, e a gente vê se há a possibilidade dele fazer um reajuste nesse valor que possa estar beneficiando essa classe que vem lutando muito com esses árbitros no Campeonato Varziano, pessoas que se descolocam todo domingo, deixando sua família, deixando seus afazeres e se dedicam com muita dedicação ao quadro de arbitragem da Liga. E a gente espera que muitas pessoas dessas são pessoas que vêm se aperfeiçoando, fazendo curso, demonstrando interesse pelo futebol varziano. Então a gente espera que o prefeito possa ver um reajuste para esses profissionais que nos dá muita alegria, muitos esportistas todos os domingos. E o outro requerimento, presidente, o 377, eu venho solicitar mais uma vez, tem uma comissão hoje da prefeitura que analisa a salubridade dos funcionários. Tem vários profissionais de educação física que ficam expostos ao sol, um sol tem muitas vezes muito forte, e trabalha também dentro da água com cloro, tudo. Eu acho que poderia estar havendo um estudo se há a possibilidade de estar dando, pelo menos, um complemento a esses profissionais dentro do seu salário. É o nosso pedido ao prefeito municipal. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Primeiramente, o requerimento número 349/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o requerimento número 377/2008, também de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior Lilico. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos número 362/2008, 365/2008, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Ambos os requerimentos com vista para o vereador Claudionor Ritt, que não se manifestou por escrito, mas irá fazê-lo verbalmente. Pela normal tramitação, professor. Pela tramitação. Está em discussão os requerimentos de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Eu solicito ao vice-presidente da Casa, nobre vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, que pudesse me substituir por alguns minutos. Já pode ir. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da Casa, imprensa, munícipes que nos honram com a sua presença aqui na galeria, e pessoas que estão em suas residências. Por favor, o outro requerimento, fazendo favor. Requerimento 365, primeiramente. O requerimento 365, mais pela nossa atividade, que a gente anda a cidade toda, nós queremos abordar, até fazer uma denúncia aqui da tribuna da Câmara, refere-se ao conjunto residencial Grande Horizonte. Conjunto novo, que eu acho que tem menos aí de uns 3 anos e pouco, porque nós, né, nesse mandato que demos a denominação em cada rua, então é um loteamento novo com vias públicas e sinalização em precário estado de conservação. Pode passar. E a Lei Complementar 4/94 determina, no inciso 1º do artigo 10º, sobre novos loteamentos. Diz lá no artigo 10º, uma vez aprovado o projeto, o interessado, o loteador, assinará termo de acordo, no qual se obrigará a executar
no prazo fixado pela Prefeitura, a abertura das vias de circulação e praças com respectivos marcos de alinhamento e nivelamento e equipamentos de infraestrutura exigidos, qual que é água, esgoto, guia, sarjeta, asfalto, e através também de uma lei nossa, aqui na Câmara Municipal, volta, tem que entregar com as denominações oficiais de cada via, porque o que a gente via antigamente, o loteador entregava o loteamento e passava-se anos e anos e não tínhamos as denominações afixadas nas determinadas ruas do bairro. Então, um sofrimento para toda aquela pessoa que em determinado bairro, aquela pessoa, o correio, nós como oficiais de justiça, então a gente colocou isso aí na lei para que as denominações também sejam afixadas no ato da entrega do loteamento. Pode passar. E pelo nosso andamento aí, como eu falei para vocês, como oficial de justiça, a gente tem percorrido o bairro ali e me estranhou o fato da maneira que se encontra o estado de conservação das vias. Pode passar. Aí são ruas, avenidas do bairro Grande Horizonte. Pode passar. Aí é a questão do asfalto que foi entregue. Pode passar. Essa aí é a situação atual hoje do bairro, com menos, se não me engano, 3 anos. Pode passar. E a sinalização também. Se vocês observarem aí nessa sinalização vertical, cadê o pare ali? Ué, em menos de 3 anos sumiu, apagou? Pode passar. Aí mais uma sinalização. Essa aí está praticamente também quase apagando. Então, nós, com a função que nós temos, que é de fiscalizar, de acompanhar, nós estamos aí questionando o município, saber do município se a pavimentação asfáltica que ocorreu dentro das normas técnicas, lá dentro do conjunto. Queremos saber isso aí. A administração tem conhecimento do estado que se encontra o pavimento, deve ter conhecimento, mas quais as medidas administrativas e judiciais que a prefeitura irá tomar contra o loteamento, contra o loteador? Porque o que não pode... Ali, o que aconteceu? O loteador pagou o terreno de acordo com toda essa infraestrutura. Em menos de 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, o morador que gastou vê toda uma situação dessa. Então, nós com a missão aí de estar fiscalizando, isso aconteceu também recentemente lá no conjunto José Faleiro de Almeida, onde foi entregue um conjunto sem a devida iluminação, pelo menos as informações que foram passadas. A gente veio dessa tribuna e fez esse questionamento, e hoje está em fase de licitação a iluminação lá do conjunto José Faleiro de Almeida. Esse aí é o requerimento com relação ao loteamento Grande Horizonte, o residencial Grande Horizonte. O requerimento 362/2008 refere-se à construção de um passeio calçado para pedestres. Pode passar. A calçada que a gente se refere é da Avenida Roberto Rios, Dr. Roberto Rios, em toda a sua extensão, em frente ao Jockey Club. Pode passar. A Avenida Dr. Roberto Rios dá acesso a vários bairros. Tem o Jockey, tem o Derby, bem como a sede de campo do Jockey, a PAI, a creche Santo Antônio de Pádua, Hospital Vale do Rio Grande. E ali, as crianças do Derby, do Jockey, estudam na Escola Dorival Teixeira. Então, ali transitam crianças que passam diariamente ali naquela avenida. E eu já fiz questionamento ao Executivo em anos anteriores, nós estamos voltando a fazer esse questionamento com relação ao perigo de atropelamento. Porque vocês vão observar, eu estou me referindo a essa calçada. Isso aí já vem de longa data, enfrentando os prefeitos e prefeitos. Eu aqui na Câmara Municipal, só um minutinho. Aqui a gente já fez um questionamento, ia acionar o Jockey, até agora a gente não teve um resultado que vá beneficiar diretamente a população. Pode passar. Aí está a calçada. Pode passar.
Aí começa, não pegou no horário de pico mesmo do movimento que tem essa avenida. Pode passar. Aí são crianças de escola ali, do derby, do jockey, carro, pessoas. Aí são alunos que têm que transitar. E é uma avenida de mão nos dois sentidos. Então, pode passar. Ali são crianças, idosos, mais crianças que têm que... o destino dela é a via pública. Aí são crianças, pode passar. Aí nós estamos vendo uma mãe. Então, nós estamos pedindo providências o mais rápido possível para que seja tomado o calçamento ali na extensão dessa avenida. Como eu falei para vocês, é Deus que olha, porque o trânsito ali, porque tem os pais que vão levar as crianças na escola Drummond e também tem as crianças que vão a pé dirigir-se à escola Dorival Teixeira. Então, nós estamos cobrando do Executivo, nós já cobramos em anos anteriores e vamos ser mais taxativos desta vez. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Meu secretário, por favor, eu peço a verificação de presença dos seus vereadores. Solicito a presença dos senhores vereadores ausentes: André Luiz Rezec, Dorivaldo de Almeida Júnior, e Kiko Miziara. Tem cor. Está em votações requerimento 0362/2008, do vereador Paulo Henrique Correia. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 362/2008, vereador Paulo Henrique Correia. Está em votação o requerimento 0365/2008, vereador Paulo Henrique Correia. Está em votação. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 0365/2008, vereador Paulo Henrique Correia. Está em discussão requerimento 0366/2008, do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Com vista ao vereador Claudionor Rios, que não apresentou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, pela normal tramitação. Está em discussão. Requerimento 0368 do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, que requer solicitar ao senhor prefeito, solicitando informação se há possibilidade do envio de projeto de lei dispondo sobre a incorporação do adicional de manutenção de veículos dos funcionários da administração municipal, direta e indireta. Está em discussão. Com vista ao vereador Claudionor Risse, que não apresentou parecer por escrito, mas irá manifestar-se verbalmente. Pela normal tramitação, este e também os demais para os quais eu solicitei vista, senhor presidente. Estamos em discussões. Peço ao primeiro secretário que, por favor, assuma o lugar que eu quero discuti-lo. Os dois, por favor.
senhores vereadores, munícipe aqui presente, eu vou discutir o requerimento 0366/2008, que requer solicitar ao senhor prefeito, solicitando junto à providência da CPFL, visando a informar-se que há a possibilidade de urgência as substituições do poste de madeira localizado na rua Maria Osório Franco, em frente à residência do número 560, no bairro Exposição. Esse vereador foi vê-lo ao lado de um terreno baldio, onde estava cheio de caramujos, sujeiras e entulhos. Então estava subindo o poste algum caramujos, que estava entrando dentro da rachadura do poste, e o poste também está condenado, com brocas e tem alguns podres, algumas rachaduras. Então, antes que aconteça alguns prejuízos maiores para os munícipes que moram nas proximidades, ou possa cair algum em cima de alguns veículos, ou também pode entrar em culto até queimar suas televisões e seus rádios. E alguns ventiladores que possam, a CPFL eu sei que ela cobre, mas demora muito para que o munícipe possa ressarcir essa situação. E antes que aconteça essas situações, eu peço que tome as devidas providências, que substituí-las desse poste que está em más situações. Eu estou pedindo, Paulo, a incorporação desse requerimento que enviou ao senhor prefeito, dispondo sobre a incorporação do adicional da manutenção de veículos do funcionário da administração municipal direta e indireta. Eles já recebem esse dispositivo, mas para que possa incorporar na lei, o senhor prefeito aciona para nós o projeto para que o próximo prefeito não retire dos funcionários públicos, direta e indireta, essa manutenção que eles tenham com os veículos. Seja ele os funcionários lá do trânsito, quanto os funcionários que trabalham com os veículos da Prefeitura Municipais de Barretos. Muito obrigado, senhor presidente, por ter discutido. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Primeiramente, o requerimento número 368/2008, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Continua em discussão o requerimento número 366/2008. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 366/2008, de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha. Estão em discussão os requerimentos número 369, 370, 375 e 376, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem Weuripinho. Todos com vistas ao vereador Cláudio Honor Risse, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, pela normal tramitação. Está em discussão, com a palavra o autor dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barretos, Jair Ponciano, Miltim, Paulinho, pessoal todo que está presente aqui na Câmara, assistindo essa sessão. Senhor presidente, como é de praxe desse vereador, eu vou fazer o comentário dos meus requerimentos e está discutindo cada um deles. E o 369, esse vereador está solicitando no distrito de Ibitu, senhor presidente, para que a Secretaria da Educação e do Esporte possa estar deslocando, João Minaré, um professor de Educação Física para ministrar aulas no barracão que lá existe. Nós entendemos que os distritos, tanto do Ibitu como de Alberto Moreira, que são locais distantes da nossa cidade, da área central, possa também ser visto pela administração para estar
ministrando certos cursos ou essa atividade física de grande relevância e importância para a população daquele local. Por quê? Porque eu fui cobrado, questionado por eles, que têm as suas atividades diárias, há necessidade de uma hora de lazer, uma hora de exercício, uma hora de descontração. E essas atividades físicas, realizadas por um profissional da área, num barracão no distrito de Itu, eu tenho certeza que vai atrair muitas pessoas, principalmente daquele local, seja crianças, seja da terceira idade, seja pessoas de família, que vai entreter com aquele pessoal que já precisa, que necessita de tal atividade. Então eu estou fazendo esse requerimento, já fiz uma vez na casa. Eu entendo que o fato de estar deslocando um professor, isso dá para se fazer dessa administração, e eu acredito que eu vou ser atendido, senhor presidente. Eu espero que o pessoal do distrito do Ibitu, que está nos assistindo, entenda a intenção desse vereador para poder atender essa reivindicação que eles tanto estão solicitando, que é o professor de educação física para ministrar aulas no barracão daquele local. E já o requerimento 370, senhor presidente, eu morei no Cristiano de Carvalho por muito tempo, mais de 13 anos, tenho um contato direto naquele setor. Essa semana, durante a missa, eu passei no local para ver a situação que está a Praça Antônio Carlos Galego, que fica nas ruas C11, C13. Antônio Carlos Galego, que tem o nome de um filho de um funcionário, de um colega, de um amigo nosso, que tenho certeza que, na lembrança do nome do seu filho, gostaria, e todos nós gostaríamos, que a praça realmente tivesse um cuidado especial. Nós entendemos que naquele local não tem banheiros, nós entendemos que naquele local realmente está precisando de um tratamento, está precisando que seja administrado, está precisando que se faça alguma coisa para poder atrair para aquela praça, que tem o nome de praça, a população que tanto acredita e acreditou naquele investimento. Quando vereador de outro mandato, eu tive a oportunidade do superposte conseguir essa reivindicação para aquele local, que nós entendemos que é muito importante para aquela população. Então, senhor presidente, essa reivindicação desse vereador para atender realmente uma reforma que se faça necessário nessa praça Antônio Carlos Galego, na Cristiano de Carvalho, João Minaré, é muito importante. Tenho certeza, você que é um vereador do povo, que tanto passa naquele local, eu acho que é um momento importante para essa administração, que eu acredito, poder estar fazendo as melhorias que aquele local precisa. Ali temos o Bar do Lazim, bem próximo, que é muito frequentado, e quando a gente passa por aquele local, sempre há uma cobrança de se fazer alguma coisa. E não só lá, como todo o setor ali, porque temos ali um supermercado bem próximo, temos agora a igreja, e é importante que a gente faça alguma reforma naquela pracinha. Senhor presidente, já o requerimento 375, que também vem de encontro com outro distrito, agora eu vou estar falando do distrito de Alberto Moreira. Senhor presidente, como é importante e como eu tenho sido cobrado, porque já fiz esse requerimento outras vezes na casa, e em uma oportunidade, quando a população recebeu através da imprensa escrita e falada, informações de que haveria a possibilidade de se colocar um circular no distrito de Alberto Moreira, muitos munícipes daquele local, daquele distrito, me procurou dizendo da possibilidade realmente da gente conseguir. Eu me dirigi ao prefeito numa oportunidade no gabinete, conversando com o secretário competente da pasta, e disse da necessidade, porque nem todos os moradores do distrito de Alberto Moreira dispõem de um veículo. Nem todos os moradores têm condições de estar se deslocando daquele local. E é importante, e eu peço aqui, faço esse pedido a público para a empresa que presta serviço para a nossa cidade, a Viasa, através do Renato, que eu quero aqui parabenizar realmente a empresa que vem crescendo em nossa cidade, agora dando até um atendimento especial aos deficientes também, através de ter adquirido outros ônibus, né, para poder atender os deficientes físicos.
senhor presidente. Eu espero que o Renato atenda essa reivindicação, que não é minha, é da população do distrito de Alberto Moreira. Mesmo que coloque em caráter excepcional, mesmo que faça um teste, entre aspas, para ver realmente a demanda. É muito importante que a população daquele distrito tenha a oportunidade de se deslocar para a cidade através desse relevante serviço dessa empresa. Então, eu estou fazendo esse requerimento, eu tenho certeza agora que todos estão nos assistindo, acompanhando o nosso trabalho, vai verificar e verifica que são requerimentos de interesse da população. E eu acredito que eu serei atendido. Estarei torcendo, estarei vibrando, a população do bairro do distrito Alberto Moreira, tenho certeza, vai estar contente com essa reivindicação, como nós conseguimos para aquele local também o Correio, que hoje atende também a demanda daquele pessoal daquele distrito. O trabalho do vereador está reivindicando. Nós vamos reivindicar, já reivindicamos isso outras vezes, e eu tenho certeza que serei atendido, e é o que eu vou estar torcendo, e não só eu, como a população do distrito de Alberto Moreira. E para finalizar, senhor presidente, em se tratando de Alberto Moreira, o Luiz Posse não está aqui, que é um esportista, que também, Paulinho, sempre nos cobra, e eu tive a oportunidade de já jogar futebol no campo do Alberto Moreira, no distrito de Alberto Moreira, é um bom campo de futebol, merece ser cuidado, e eu acho que faltam pequenas coisas a ser feitas. Muitas coisas do lado do esporte têm sido feitas em nossa cidade, como a colocação de alambrado em alguns campos, melhorias, mas o distrito de Alberto Moreira tem um campo de futebol, senhor presidente, que há necessidade de fazer um vestiário adequado, que há necessidade, talvez, não só de fazer esse vestiário, de implantar esse vestiário, como também colocar os alambrados, porque nós sabemos que ali, como o pessoal que se dirige ao distrito, passa carro naquela vicinal, e entendemos que a colocação de um alambrado iria proteger e proteger aquele local para a prática do futebol. Então eu estou reivindicando através desse requerimento, se existe a possibilidade de implantar dentro do campo de futebol situado no distrito de Alberto Moreira, Paulo Correia, os banheiros, os vestiários em reais condições e os alambrados. Porque lá sempre tem as equipes que disputam o campeonato rural e os esportistas daquele local realmente são adeptos, gostam do futebol, é um momento de lazer, se dirige ao campo durante as partidas que são realizadas. Então eu acho que a gente vai cuidar daquilo que é da gente, que faz parte do dia a dia, do convívio, na hora de lazer. Então estou solicitando através desse requerimento a possibilidade da administração atual realmente fazer essas melhorias no distrito de Alberto Moreira. E temos certeza que o nosso prefeito, através do secretário, estará estudando com carinho essas reivindicações e possivelmente irá nos atender, sem dúvida. Muito obrigado, senhor presidente. Tá bom assim, tá de bom tamanho. Estão em discussão os requerimentos de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Não continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Requerimento número 369/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 370/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 375/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento número 376/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos citados de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. Em discussão, os requerimentos número 381/2008,
382/2008, 383/2008, 384/2008, 385/2008 e 386/2008, 387/2008, 388/2008, de autoria do vereador João Alberto Minaré, todos com vista do vereador Cláudio Norrite, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Imitação. Com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Quer os processos, vereador Minaré? Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa, falado e escrito na pessoa do Marcos Diamantino. Quero cumprimentar todos aqui que estão presentes na galeria, na pessoa do Marinho, do Capetinho, do Paulinho, do Jair, esse rapaz trabalhador, né, esse grande jardineiro. E dizer, antes de começar a discutir os meus requerimentos, eu queria dizer para o Oripinho que ele comentou aqui na tribuna a respeito do ônibus para Alberto Moreira. E quando você diz do Renato Sarri, da pessoa que é o Renato, quer dizer, com a frota de ônibus, todos novos, modernos, e o Renato é uma pessoa muito direita, uma pessoa honesta, que dispensa comentário. Mas, além do Renato, Oripinho, eu queria dizer do Clóvis Sarri, que é o dono da Bontour. O Clóvis é um rapaz que todos nós conhecemos, né? Penso eu que todos aqui conhecem. É um rapaz que sempre lutou com a vida. É um rapaz que cresceu muito e está crescendo. É uma pessoa que sempre procurou levar o nome de Barretos em todos os cantos dos nossos rincões brasileiros. Então, são pessoas que merecem comentar, merecem comentário. São uma família que atua aqui no ramo de ônibus da década de, penso eu, de 50, que eu conheci o Diamantino Sarri faz muitos anos, o velho, né? Ele tinha padaria lá no frigorífico, enfim, foi lá que começou a nossa amizade. E a gente admira essa família, porque são pessoas honestas, pessoas que procuram o bem, são pessoas do bem. Eu queria falar um pouquinho, Oripinho, de alguns requerimentos que foi elaborado aqui na Câmara e eu estou solicitando ao prefeito a possibilidade. Eu queria dizer, requerimento 0381, de minha autoria, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar quando serão iniciados os trabalhos de infraestrutura e pavimentação da Rua dos Maçons. Essa rua é uma rua que, há muito tempo, o povo tem pedido um melhoramento nela. Inclusive, eu recebi uma abaixo-assinada, com várias assinaturas, quando pediram para que eu fosse o mensageiro e entregasse, né, como representante do povo que sou, entregasse ao prefeito, né, e levei até o gabinete do prefeito, entreguei, e ele disse para mim que ia fazer o possível de resolver esse problema. Tem um outro requerimento aqui, que é o requerimento 0383, de minha autoria, requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se há projeto visando o recapeamento de todas as vias públicas do bairro Zequinha Amêndola. Esse requerimento ele tem um significado muito grande, porque é um requerimento que vem de encontro com aquilo que realmente
os moradores do bairro Zequinha estão solicitando. E eu tenho conversado com os vereadores lá do bairro Zequinha Amêndoa e eles estão pedindo esse melhoramento e foi conversado com o prefeito, já ficou decidido que um dinheiro que vai vir, né, de um deputado aqui de São Paulo, dinheiro de emenda, será justamente para atender esse pedido desse vereador, que é aquilo que o povo realmente está esperando. A gente vê a boa vontade do prefeito. O prefeito é um prefeito que não fica só atrás dos recursos, né, do município, é um prefeito, doutor Emanuel, que corre atrás dos recursos, vai a São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, vai a Brasília, é dinheiro de emenda, é dinheiro a fundo perdido. Eu estava conversando com um morador esses dias de Santa Cecília, quando ele estava dizendo para mim da alegria do povo receber aquele benefício lá no Santa Cecília. Ele falou: João, eu estou enrolado com um carnê de asfalto desde a época da administração passada. Não dei conta de pagar ainda. E esses melhoramentos que está sendo feito, penso eu que vai ser num valor muito pequeno ou talvez a custo zero. Esse outro requerimento 0384, de minha autoria, que requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informar se há projetos visando a pavimentação total da rua José Luiz Piano, no bairro Dom Bosco. Essa rua é a única rua do bairro Dom Bosco, na sua totalidade, que não recebeu a pavimentação ainda. Ela já recebeu todo o melhoramento de água, esgoto. O esgoto não existia, não estava sendo ligado. Ligou um número de esgoto e ficou um número sem ligar. Porque a lagoa, que foi começada a fazer na administração passada e terminou agora, a lagoa de tratamento ali no fundo do distrito, ela não estava ainda preparada para receber todos os detritos. Então não estava permitindo a ligação de rede de esgoto. Mas eu conversei com o Mussa, e ele falou: olha, João, dentro de poucos dias a gente vai resolver esse tipo de problema, a lagoa já está concluída e depois a gente pode fazer ligação. E justamente o que aconteceu? Fui lá, conversei com o Mussa, ele disse para mim: vereador, pode ir lá e dar a notícia. A lagoa foi concluída, terminamos a lagoa e agora vai ser ligado todas as casas. E todo mundo que teve interesse foi lá e pediu suas ligações. E quanto à pavimentação da rua José Luiz Piano, eu acho que é uma coisa muito importante, porque agora, com a chegada da tradicional Avenida dos Coqueiros, né, que podemos dizer assim, até ali na Mariol, vai ser construída ali naquela área mais 70 casas, e a avenida vai continuar, eu tenho a impressão que vai ficar tudo pronto, pavimentado, com as casas prontas. E outro requerimento, Olipinho, é de 0385/2008, de autoria do vereador, de minha autoria, que requer oficiar o senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível implantar pavimentação asfáltica no trecho sem saída da Avenida Prata após confluência com a rua Teodósio Luiz Colasso, no bairro Dom Bosco. Essa avenida é uma avenida que tem ali, perto do Sidão, aquele que revende carro usado. É uma avenida pequena, ela é metade de um quarteirão, mas ela não recebeu ainda essa pavimentação. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para pavimentar e abrir os fundos, que ela vai encontrar com a Didi Piano, a próxima Didi Piano. Então, fazendo esse asfalto, abrindo um pouquinho o alambrado lá do Poção, não precisa ser muito, 1,5 metros, porque já tem os fundos da casa que não, só tem o muro, vai ser 2 benefícios em um só. Vai ser o benefício da Rua Prata, abrindo ela e interligando a Didi Piano, que é uma coisa de profunda importância. Eu conversava com o prefeito, conversei com o Edson, né, o Edson Marcondes de Souza, e a possibilidade de fazer é muito grande, porque a gente percebe que o prefeito tem feito até milagre. Nós tivemos nessa inauguração agora ali, interligando os 2 bairros, Dr. Paulo Prata com a Rádio Cael, foi assim, uma
Pensa num comício grande, numa festa, o povo em festa. Quer dizer, um dia de chuva, chuvoso, né? Um dia frio. Vereador João, tinha churrasco? Não tinha churrasco. Não tinha. Foi sem churrasco. O povo estava todo mundo alegre em receber um benefício. Benefício que já vem pedido à longa da data. Mas foi um benefício que foi concretizado. O prefeito foi lá, junto com alguns vereadores. Né? Acho que você não foi, né, Paulo? Então, e entregou a obra. A gente via estampado no rosto de cada pessoa a alegria daquelas pessoas em receber uma obra maravilhosa daquela. Esse aqui é um outro requerimento